Isaac, fala aí. Essa aí é a tua obra, né? Esse é o poeta. Ele é um personagem aí que demonstra o quanto é importante a pessoa ter o conhecimento, dominá-lo, e que a única forma que o ser humano tem hoje de desfrutar de um conhecimento pleno é através da sabedoria, do estudo, da leitura e aprender cada vez mais. Esse é o poeta da quebrada. É uma prática histórica que está vinculada à cultura humana há muito tempo, né? As primeiras manifestações que são consideradas grafite, elas vêm da época, do ponto de vista ocidental, pelo menos, né? Da história ocidental, elas vêm da época das cidades gregas e também do Império Romano, principalmente. Escrituras e desenhos, em geral satíricos e críticos, questionadores, da plebe, na época do Império Romano, que escrevia com carvão nas paredes de Roma, criticando os nobres, a nobreza romana. Ou seja, o grafite, de maneira geral histórica, ele surge como uma forma de contestação das estruturas políticas, né, e de formas de opressão sociais. Nas periferias, e especificamente em Nova York, ele surge vinculado a uma cultura subversiva, uma cultura de contestação, né? E principalmente é uma cultura vinculada à população negra. Evidentemente, para a população negra que sofria mais opressão e ainda sofre. Então ele tem uma marca social e cultural muito forte nesse sentido, né? É uma arte muito bonita, tirando partes que a gente releva como pichação, né? Também tem muita gente que se engana, mas na verdade é uma obra muito bonita e representa um pouco de nós, né? Os desenhos, a própria arte começou muito cedo na minha vida e eu tinha pouca consciência de que isso era arte. E até por isso acredito ter essa dificuldade, né, dessa intitulação de artista, porque no meu começo foi sempre um momento de fugir de alguma coisa o desenho. E Isaac, desde de pequenininho, ele era danado para escrever no chão. Ele fazia desenho, ele fazia estrada de corrida, de carrinho, sabe? E a história dele dos desenhos era assim, quando ele começou, que a professora passava os trabalhos, ele era o primeiro da classe. Ele era o primeiro. Aí, quando ela passava aqueles desenhos, aqueles negócios de que formiga faz, aquele formigueiro, ele pegava a peneirinha, ele cessava aquela peneira, assim, aquela coisa, passava cola naqueles desenhos e pegava aquela terrinha da formiga e aquilo ali desenhava por tudo, sabe? Aqueles trabalhos assim, de ver. Ele ia assim nas folhas, as folhas que ele gostava, ele ia lá, tirava e aquilo ele contornava tudo com as folhas. Desse jeito que ele começou. Então, eu sou Isaac Souza de Jesus, sou daqui de Toledo, moro aqui desde 96, vim com a família para cá, a gente veio do Mato Grosso para Toledo para trabalhar, né? Nós viemos da Bahia, né? Somos baianos roxos, misturados, né, com paranaense, São Paulino, e vira aquele rolo. E aqui nós estamos aqui há 25 anos já, Toledo. Certo? Então a gente fizemos um giro, né? Passamos por 3, 4 estados rapidinho assim. Então foi um legado bom, né? Toledo é uma ilha urbana, né? No meio de uma incrustada, digamos assim, dentro de uma região que é majoritariamente rural. Bom, Toledo é uma cidade que passou a ser ocupada de maneira colonial, sistemática, né, por uma empresa de exploração de madeira e de terras, né, chamada Maripá, em 1946. Para criar um planejamento de ocupação sistemática racional voltada para a propriedade privada, rural, né, para o agronegócio e para a ocupação da pequena propriedade, né, não no latifúndio.
Então Toledo ele surge nesse contexto mais colonial, né? Primeiros povoadores, colonizadores que vieram para cá, que compraram terras, eram basicamente pessoas do Rio Grande do Sul, que eram imigrantes ou descendentes de imigrantes alemães e italianos, certo? Que vêm para a cidade, né, em busca de terras, em busca de novas oportunidades de vida, mas à medida que esse município ele vai ganhando uma certa autonomia, né, e vão surgindo novos contingentes, vai sendo permeado pela modernidade, pelas novas formas de transporte, de comunicação, a internet, a globalização de maneira geral, né, a própria indústria cultural, né, as novas formas de consumo, que permitem também a adesão dos grupos da cidade a novas formas identitárias, culturais. Eu nasci nessa cidade, então eu vi ela mudando. O relevo, as construções, tudo, né? Então, assim, eu vi o grafite nascer aqui em Toledo. Eu acho que quanto mais arte se traz para uma cidade, assim, com menor porte, como Toledo, traz mais visibilidade também, tanto para a arte, mas como para a nossa cultura. Aliás, antropologicamente, culturalmente, somos seres que queremos nos expressar. E, historicamente, o grafite é uma forma de expressão que não se limita à contemporaneidade. Talvez o grande porta-voz do grafite em Toledo que seja o Isaac, que é o Isaac, né? Que está muito ligado à maneira como que o Isaac entra dentro desse contexto, né? Como que o Isaac vai transitar dentro dessa Toledo que começa a ter uma abertura maior a uma identificação com culturas urbanas que são exógenas ao local. O Isaac, como um amigo, né, igual eu falei antes, ele é como um irmão, né? Ele tem um jeito de falar, de resolver os problemas que é incrível, né? Muitas vezes, passava por crises e não sabia como resolver, né? Eu sempre perguntava, Isaac, como você agiria nessa forma? E ele vem e ele consegue contornar os problemas assim de uma forma que a solução ela fica simples e leve. É muito bacana isso, né? E eu dou muito valor para isso e hoje eu carrego um pouco disso. Eu tento me inspirar e aprender um pouco mais com ele cada dia que a gente tem esse contato. O nosso primeiro trajeto foi na Espanha, que ele foi conhecer a neve e ele nunca conheceu a neve. Aí ele parecia um bebezão chorão lá, chorando que via neve e chorava. Aquele negão de 2 metros de altura lá, que você olha uma cara de bravo, mas tava lá derramando lágrimas lá, e chorando, e abraçava a gente, e chorava. Eu falo, cara, que ele marcou assim que ele não teve filtro comigo. Ele simplesmente foi... eu vi ele na essência dele, na alegria dele, e um sonho de criança sendo realizado naquele momento nele. Então ele é um grande amigo, é um grande parceiro, uma pessoa que eu me orgulho muito, um cara assim que eu quero fazer mais viagens com ele, é um cara que sempre vai ser o primeiro na lista para estar convidando para projetos grandes, porque eu percebi nele esse cara assim que, sabe, ele antes de qualquer coisa, ele é um grande amigo. O Isaac eu conheci, na verdade, quando eu fui fazer uma oficina, eu ia dar uma oficina de pintura, né, para as crianças, e o Isaac estava também para dar oficina de grafite, e a gente ia no mesmo horário, e eu queria fazer a oficina dele. E eu falei, não, como assim, né? Eu também quero fazer oficina de grafite, que eu nunca tinha pegado na lata. Nunca tinha tido experiência nenhuma. E aí ele falou, vamos fazer junto. E aí meio que a gente fez a oficina de pintura junto, depois a gente fez a oficina de grafite e foi a primeira vez que eu tive contato. Foi aí que eu conheci o Isaac, né? E conversei com ele e tal, a gente trocou uma ideia. Esse foi o primeiro contato ali, daí eu comecei a acompanhar o trabalho dele. É incrível o trabalho dele, assim. Acho que todo mundo tem muita admiração, muito respeito, né, por ele, pela pessoa que ele é. Ele tem o caráter e vontade de evoluir. Então ele é um exemplo porque ele é determinado, ele busca evolução, ele incentiva que essa evolução aconteça nos outros também. Ele não é um cara que quer evoluir só para ele. Ele quer que a evolução seja coletiva, porque sozinho a gente chega mais rápido, junto a gente chega mais longe. Na estrada o ônibus bateu um com o outro, só que não machucou ninguém. Só que daí eu fiquei assustada. E naquele período eu já estava grávida dele e eu não sabia, né? Aí com pouco vem Isaac, o menino da promessa. E foi uma benção de Deus, a gravidez foi tudo normal, ele nasceu, sofri bastante, que ele sofreu muito, que quase nós perdemos ele, né? Mas está aí, graças a Deus, a caminhada foi grande, a luta foi grande, né? 18 anos, quase para 19 anos, aí ele se envolveu com umas piazadas aí e deu uma complicação também para mim, sempre orientando, mas dizer para vocês que nem tem muitas mães que abandonam.
E eu fui aquela mãe que sempre abracei o pescoço dele e nunca desamparei. Nunca desamparei, sempre dando amor, sempre buscando. Passei por dependência química e até se livrar de tudo isso, o desenho ficou oculto. Ficou uma coisa que eu não conseguia tocar. E aí em 2009, 2010 eu comecei a retomar os desenhos, né? Retomar no sentido de rabiscar alguma coisa e tal. E também eu comecei a saber sobre o projeto do PAC 2 naquele momento, que era do Ministério de Cultura aqui em Toledo. E eu fiquei sabendo porque tinha uma pista de skate. E aí, por conta da pista de skate, eu acabei me aproximando, foi aonde eu conheci, e pela primeira vez, desde 96, em 2010, 2011, foi a primeira vez que eu entrei dentro da Secretaria de Cultura de Toledo. E aí, esse entrar dentro da secretaria me apresentou uma pessoa chamada Magda. Eu agradeço muito essa caminhada, porque ela não só me recebeu, como acreditou também. Acreditou que um cara que ela não conhecesse, não conhecia até aquele momento, alguém falou de mim, falou que eu desenhava espontaneamente, assim, coisas, e ela precisava de alguém que desenhasse. Então foi aí que começou o grafite para mim. Começou pelo desafio primeiro. E aí no primeiro desenho sóbrio ele mudou minha trajetória. Eu não sei se isso tem a ver, tem uma ligação direta, mas assim, realmente fez muita diferença porque esse momento da minha arte, do meu desenho, transformou a minha visão da parada. E também me trouxe uma consciência muito bruta, porque eu acho que até ali eu nem me reconhecia como indivíduo, como sujeito preto, né, e como trabalhador, com uma série de coisas que a reflexão através da arte, do desenho, das possibilidades que você tem é que traz e também a busca por conhecimento. Também fui orientado, falei assim, olha, você realmente tem uma facilidade com isso, por que você não desenvolve e tal. Muitas pessoas me orientaram e sou grato a elas. Ele consegue trazer para dentro da esfera pública e das práticas culturais estéticas do lugar uma adesão ao grafite, porque ele sabe transitar bem entre, digamos, nessas estruturas sociais, né? É de trabalhar no sentido pedagógico o grafite, né? Então trazer o grafite como uma forma de educação dentro de um contexto onde a arte ela é uma manifestação lúdica da subjetividade, do gosto, dos interesses de crianças muitas vezes. Então essa relação com a arte, com a educação, ela é muito importante. A educação ambiental ela é transdisciplinar, ela precisa ser trabalhada em todos os componentes curriculares. Então, como que a gente tenta lidar com isso e trabalhar? Sempre de mãos abertas para quando vem possibilidades de trabalhar a educação ambiental com ferramentas diferenciadas. E uma dessas ferramentas é a arte em grafite. Então, hoje nós somos parte da Secretaria de Assistência Social aqui do município. Então, a gente trata alguns assuntos relacionados realmente ao meio ambiente, mas também a gente foca muito em crescimento pessoal, crescimento profissionalizante. E aqui, nesse trabalho, eu escolhi fazer pelo desafio, né, por fazer uma coisa mais realista e também pelo contexto dos olhos e dos olhares, né, porque foi uma coisa que me trouxe, no primeiro momento, para o grafite. Foi justamente o que me impressionava muito na rua, ver as pessoas pintando e eu sempre olhava assim, o olho desenhado e aquilo chamava atenção, porque eu falava assim, nossa, como que faz isso, né? Como que faz um olho assim? Parece que o olho, todo lugar que você vai, o olho está te olhando e tal, essas coisas. E aí, posterior a isso, esse olho, esse tipo de desenho, além de me manter desenhando, também eu fiz uma intervenção na cidade de Toledo, numas bolas que tem na rua assim, desenhei um olho, porque a galera batia nessas bolas, né, de carro. Batia toda hora, eu falei assim, esse cara não está enxergando um negócio desse tamanho, né? Então eu vou desenhar um olho aqui. O negócio deu uma repercussão muito positiva, assim. Foi bem legal. E aí, a partir daí também, a gente começou a construir outras coisas, como o projeto Acordar, né? Então, esse desenho do olho foi virando em inúmeras coisas. E aí eu falei assim, não, agora está na hora de subir a régua, elevar o nível e saber até onde eu consigo ir. E quanto gestores, nós queremos valorizar o trabalho do Isaac. São duas coisas que agregam ele ser daqui, o trabalho que ele faz, mais coisas ainda, o talento dele. É uma coisa indiscutível, porque não é qualquer profissional grafiteiro
que consegue trabalhar com crianças e adolescentes. Então, isso é um desafio que o Isaac tira dele, né? Então, isso para nós, quanto essa educação ambiental é importante. De manhã o Isaac apresentou para nós como que funciona a lata de spray. Daí ele foi fazendo um esboço, daí foi explicando. Uma oportunidade, né? E o Isaac também, ele faz muitas coisas relacionadas à nossa cidade também, eu acho muito bom isso. Partindo dos nossos adolescentes, as coisas podem mudar a visão em casa, né? Que é onde são os jovens replicadores de conhecimento. O próprio Isaac, ele não é um filho de imigrantes italianos e alemães, ele é de uma outra, né? De um outro movimento de população que vem para cá. E também a maneira como ele vai conduzir o discurso da arte do grafite, né? Que vai ao encontro e não de encontro, não vai conflitar com os interesses da comunidade local, mas vai, na verdade, integrar esse interesse e de uma maneira muito criativa e muito inteligente. Você aprende, né? Conforme você ocupa os espaços, faz a intervenção e a arte e o grafite, eu acho muito legal isso porque essa intervenção, esse contato com a parede, ele é muito mais do que tinta e superfície, né? Ele mexe com a estrutura de quem está colocando a tinta e eu acredito de quem está recebendo a informação. Eu acho muito importante, né, que é o que ele gosta de fazer, né? É o que aprendeu também. Então eu sinto assim realizado. Às vezes eu converso com pessoas e falando dos filhos, né? Ah, fulano brigou com fulano, fulano brigou com fulano, cicrano. Não se dá. E aí eu falo, não, lá em casa é diferente. Lá em casa a gente não briga entre família. A gente cria amor. Uma sensação assim que a gente não tem nem explicação. Mas eu só ficava ali de pensamento, agradecendo a Deus, porque no fundo você passa por uma luta, mas no fundo a gente crê que a gente vai vencer aquilo, né? E ali eu vendo ele ali na frente, sendo elogiado ali por várias pessoas, né? E foi um momento assim que na mesma hora que eu queria chorar, na mesma hora eu queria dar risada, eu queria mostrar para todo mundo que eu estava ali feliz, entendeu? Os pequenos contatos, a pequena expressão que você deixa, a propriedade que você tem quando você marca um espaço com o seu nome, com a sua arte, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque você deixa de ser invisível. O hip hop é o início de algo que não tem fim. É quando eu chego na praça onde já rolou morte, vem um mano de outra quebrada e me abraça forte. É quando o sentimento não cabe no peito, ele transborda, revira a rima. É ver a criança brincando e não traficando na minha esquina. Os moleques com o canudo na mão e não no nariz. Cheirando poesia, arte, cultura e sem precisar temer um juiz. É ver o muro cinza, que muita gente nem sabe que ele existe. Depois que eu e o Isaac mandam um grafite, ele vira um cartão postal.